Olá, boa tarde, meu nome é Bruno Leite e vou apresentar para vocês a minha pesquisa intitulada Mentalidades Censórias nas páginas dos jornais. Essa é uma pesquisa financiada pelo CNPq através do programa de Bolsas de Iniciação Científica, aqui da UFRB. Bem, essa pesquisa também é orientada pelo professor doutor Guilherme Moreira Fernandes. A nossa pesquisa ela tem o intuito de identificar, através de matérias de jornais veiculadas na época da ditadura militar, a atuação desses dirigentes censórios. Na verdade, a gente vai analisar, nessa etapa da pesquisa, a atuação dos chefes da Divisão de Censura de Diversões Públicas, o DCDP. Bem, esse era um órgão que era um órgão ligado ao Ministério da Justiça. O acervo que a gente utilizou para a pesquisa, para que a gente pudesse fazer essa análise, ele está disponível no acervo da Hemeroteca, da Biblioteca Nacional, a Biblioteca Nacional Digital. Bem, alguns jornais que nós utilizamos foi o Jornal do Brasil, o Correio Brasiliense, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, o Diário do Pará e o jornal O Fluminense, que eram jornais, que eram periódicos da época. Bem, a nossa pesquisa tem como objetivo a compreender exatamente e elencar os mecanismos que eram utilizados para a atuação da censura durante esse período da ditadura militar, que foi um período que se estendeu desde a década de 60 até quase ali o final da década de 80. E aí a gente também vai identificar a partir disso quais foram os diferentes chefes e as principais medidas de proibição que a censura utilizou no Brasil. A gente fez, como eu disse anteriormente, essa pesquisa detalhada nos jornais, e aí a gente tinha a gente utilizou de início a lista desses dirigentes censórios. E aí a gente fez uma busca, a gente utilizou como metodologia essa busca no próprio site da Hemeroteca, para que a partir daí a gente comece essa pesquisa. Bem, os materiais eles foram separados e a partir dessa busca que a gente faz a partir do nome, a gente olhou as notícias, os fatos e a partir daí as medidas que eram tomadas por esses dirigentes para promover esses vetos, para promover essa censura a produções artísticas e culturais especificamente. Depois que a gente fez esse levantamento, a gente fez um relatório, e a partir daí a gente construiu essa análise. Bem, como resultado, a partir desse levantamento, a gente percebeu algumas questões. A gente percebeu também quais eram os principais objetos de censura, quais eram os alvos dessa censura, e a gente percebeu também que em cada gestão um censor tinha como alvo específico, como objetivo principal, a censura a uma manifestação cultural, a uma manifestação artística. O caso do Rogério Nunes, que é um desses dirigentes, por exemplo, ele perseguiu principalmente as produções cinematográficas. Já o caso do José Vieira Madeira, ele promoveu um apelo maior a liberdades políticas e classificou o acesso a essas produções culturais e artísticas a partir da faixa etária, da idade do público. E aí, correndo atrás desse prejuízo, a censora Solange Hernandes ela provocou uma perseguição maior ainda a essas produções artísticas e culturais, e ela se sagrou como uma das mais duras da ditadura militar. Ela censurou novelas, censurou músicos, enfim. Dentre outras questões que foram observadas, que tivemos como resultado dessa pesquisa, foi, por exemplo, os escândalos envolvendo o censor Coriolano Fernandes e a utilização do nome falso pelo censor Hermelindo Godoy. E no fim desse processo da ditadura militar, no fim desse processo da censura, a gente viu o Raimundo Eustáquio, e os vetos às cenas da novela Mandala. Esses foram os únicos atos desse censor específico que foram publicados nas páginas dos jornais nesse período que a gente analisou. Bem, como consideração final, a gente entende que compreender esse mecanismo, essa censura às diversões públicas, pela ótica desses diferentes dirigentes, a gente percebe um jogo dianacrônico
de ideologias e de mentalidades. Bem, a gente entende que é importante a gente observar essa atuação para que a gente entenda esses diferentes jogos, esses diferentes interesses. Bem, essa análise a gente cruza exatamente, frontalmente com a proposta do orientador, do professor Guilherme Fernandes, né? O foco dessas análises específico a gente se debruçou exatamente sobre uma parte específica da atuação do Ministério de Justiça da época, do Ministério da Justiça, perdão, que foi a Divisão de Censura e Diversões Públicas do Departamento da Polícia Federal, o DCDP. Bem, na próxima linha, a próxima etapa da nossa pesquisa é a gente entender essa hierarquia da parte do Ministério da Justiça e onde será possível analisar e pesquisar a atuação dos ministros da Justiça e de que modo é que esses dirigentes do Ministério da Justiça, esses ministros, às vezes eram coadjuvantes, mas que aparecem norteando o trabalho dos subordinados. Bem, essas são as nossas referências bibliográficas e para qualquer contato basta me procurar a partir desses meios, A gente está disponibilizando aí o e-mail, o Facebook e o Instagram. E é isso. Obrigado.